meus amores! Aula de artes. Hoje estudaremos o romantismo e as artes no Brasil para fecharmos esse capítulo. O início do movimento romântico no Brasil ocorreu nas primeiras décadas do século XIX, durante o processo que conduziu à independência do país e à sua afirmação como Estado e nação. Olha só o cenário do Brasil nessa época, tudo cooperando com o romantismo. O cenário natural e político brasileiro daquela época oferecia inspiradores temas a artistas e intelectuais locais e estrangeiros românticos. A natureza selvagem, o exotismo da população nativa, a luz intensa dos trópicos, a diversidade de cores, o elemento pitoresco de sua paisagem e população, e, por fim, a busca de uma identidade local após a consolidação da independência, ou seja, tudo cooperando para que o romantismo crescesse aqui no Brasil. Literatura, música e artes plásticas viram-se influenciadas pela corrente estética e romântica ao longo do século XIX. A partir de 1840, as exposições que ocorriam na Academia Imperial das Belas Artes abriram-se à participação de todos os artistas que atuassem no país, não apenas os alunos e professores da casa. Em 1845, a instituição criou o Prêmio de Viagem, que enviaria os melhores alunos para um período de estudo nos centros artísticos europeus. Essas iniciativas permitiram que o acanhado meio artístico brasileiro entrasse em contato com a produção europeia influenciada nesse período pela estética romântica. Na paisagem, o romantismo difunde-se no Brasil por meio de alguns artistas estrangeiros que visitaram o país desde a primeira metade do século XIX, muitas vezes estabelecendo-se aqui e tornando-se parte ativa na organização do sistema acadêmico do ensino artístico, vistas e panoramas, cenas pitorescas e paisagens, que contemplavam cenários naturais, personagens locais, são alguns dos temas presentes na extensa produção de estrangeiros e também na dos artistas por eles influenciados. Vale citar o caso de Rugendas, que explorou bastante o aspecto pitoresco do nosso Brasilzão. O tema indianista é considerado o tópico romântico por excelência nas artes brasileiras. A figura idealizada do indígena simbolizava a nacionalidade brasileira em processo de construção ao longo de todo o século. Dessa forma, a figura do indígena encontrará amplo espaço na literatura, na pintura, na escultura e também nas artes gráficas do Brasil do século XIX. Obras como Moema, de Victor Meirelles, Iracema, de José Maria de Medeiros, O Último Tamoio e A Morte de Atalá, ambas de Rodolfo Amoedo, executadas em 1883, são alguns exemplos da pintura indigenista brasileira. Na escultura, os bronzes confeccionados pelo francês Louis Rochette para o monumento de Dom Pedro I, hoje, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, trazem figuras indígenas que representam os rios brasileiros. A sensibilidade romântica manifestou-se também na pintura de Pedro Américo, uma das maiores expressões da arte brasileira do século XIX, e de Victor Meirelles. A literatura romântica, a religiosidade medieval, temas bíblicos e orientais inspiraram vários de seus trabalhos, entre eles Volto de Heloísa, Judite e Holofernes, Moisés e Jacobed. Nas décadas de 1860 e 1870, a Guerra do Paraguai forneceu aos artistas inspiração e motivação. Pedro Américo e Victor Meirelles pintaram várias telas históricas relacionadas aos eventos bélicos, evidenciando o poder mobilizador da imagem e a sua capacidade de construir leituras visuais de eventos que poderiam servir à causa da pátria e, de certa forma, às causas românticas.
O comprometimento dos artistas com a construção do Estado brasileiro e da nacionalidade fez com que o romantismo no Brasil se manifestasse sobretudo na afirmação dos elementos locais e do pitoresco, o que particulariza a arte brasileira, para além das referências históricas literárias europeias. Então, essa foi a nossa breve aula de hoje. Espero que você esteja bem, continue bem, se cuidem. Até mais!